A luz é aquela que vem para dissipar toda treva. E a treva, talvez para muitos de nós, podemos pensar que a treva ou as trevas, é só apenas o ambiente do mal consciente, deliberado, intencional. Mas as trevas nada mais é do que uma cegueira espiritual. Nada mais é uma cegueira que a própria Bíblia, o texto bíblico nos afirma e nos diz que o príncipe deste mundo, ou seja, o nosso inimigo, Satanás, ele cegou o entendimento de todos os homens. Então, antes que a luz brilhe em nós, antes que Jesus brilhe em nós, nós estamos cegos. A nossa realidade espiritual não conseguimos entender, enxergar e nem discernir. Todos nós, via de regra, vemos, mas nem todos nós enxergamos. Há muitas pessoas entre nós aqui hoje, pessoas próximas a nós, que veem, mas que não enxergam, porque continuam cegados no seu entendimento. Jesus não é apenas a luz, como alguns podem imaginar. Jesus não é apenas esse espírito iluminado, talvez o mais aperfeiçoado de todos que já passou por esta terra. Jesus não é apenas o milagreiro. Jesus não é apenas uma figura religiosa que as religiões querem nos vender. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio agente de salvação enviado por Deus, que é o Deus Filho, e juntamente com Deus Espírito Santo compõem esta trindade. Então, quando nós falamos que a luz veio para a cidade, a luz veio nas nossas vidas, ela entrou nas nossas casas, ela nos trouxe o discernimento e ela nos trouxe o entendimento ao iluminar a nossa mente e o nosso coração. Mas nos nossos dias nós temos nos distraído. Nós temos nos distraídos com elementos culturais que têm nos levado a perceber esse período do ano como algo que não deveria ser. Há elementos culturais que estão arraigados dentro de nós, que estão nos impedindo de compreender a plenitude da celebração da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não quero dizer com isso que esses elementos culturais, eles são malignos ou eles não deveriam existir, não é isso. Deixe esses elementos culturais por aí, mas que nós não percamos de foco a verdadeira razão do Natal. Então, nós colocamos uma luz aqui, colocamos uma luz ali, as nossas casas estão enfeitadas com luzes multicoloridas, as nossas casas estão enfeitadas com árvore de Natal, com uma caricatura tosca daquele bispo chamado Nicolau, lá de Mira, na Turquia, um homem bondoso, generoso, piedoso, transformado numa figura cultural, barriguda, barbuda, uma roupa de frio. Nada contra esses elementos que são parte da nossa cultura, mas que nós tenhamos em foco que isso é apenas cultural, que isso não pode ser distração para o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal é a celebração que veio a nós
o próprio Filho de Deus, o Salvador, que é Cristo, nosso Senhor, e que Ele nasceu. Não importa, amado, se essa data, 25 de dezembro, é convencionada. Não importa se foi 25, se foi 32, se foi 1º de abril, se foi 4 de qualquer mês que foi, não importa. O importante é que Ele nasceu, e ao nascer, Ele transformou a humanidade, entre antes e depois. Não importa a data que celebramos, o que importa é o que celebramos. O que importa é o entendimento do aniversário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a luz que veio e nos tirou desta cegueira. Talvez há muitas pessoas entre nós aqui hoje que são simpatizantes à causa cristã. Talvez tem muitas pessoas aqui que gostam, que acham legal essa filosofia do bem, da ética, da moral, da família, um ambiente legal para educar meus filhos, para ensiná-los sobre a vida e que eles cresçam num ambiente mais salutar, mais saudável. Mas que se esta apenas apenas essa filosofia, se ela não entrar no nosso coração, na nossa mente, como um agente transformador de vida, é vã filosofia. O importante é crermos e não apenas sermos simpatizantes. O importante é vivermos, experimentarmos esta intervenção que o nascimento de Cristo operou nas nossas vidas e em toda a humanidade, transformando a nossa história. Se essa palavra do nascimento de Jesus, o próprio Deus, que veio e nasceu de mulher, uma virgem, concebido pelo Espírito Santo de Deus. Aí você pode dizer, não, aí já começou a complicar. Eu creio em Jesus, um cara legal. Eu creio em Deus, eu faço as minhas orações para Ele. Não basta apenas vermos, nós temos que enxergar aquilo que está além dos nossos olhos naturais. Eu, você, nós, ninguém vai discernir a verdadeira luz enquanto nós lidarmos com Jesus apenas com esse milagreiro, apenas como esse revolucionário, um Gandhi de 2000 anos atrás. Jesus é o próprio Filho de Deus, eterno, que um dia Ele entra na sua história. Ele é o próprio Deus, Filho, Criador dos céus e da terra, que entrou um dia na história da humanidade. Aquele que tinha todas as coisas, criou todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e se não fosse Ele, nada teria sido, conforme está no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo João. Ele não é mais um, Ele é o. Ele não é apenas mais uma expressão, mais uma referência, Ele é a luz que cura a nossa cegueira. E é dessa boa nova que nós queremos falar hoje. Aliás, dessa boa nova que nós temos falado todos os dias. E essa boa nova que nós queremos enfatizar nessa época do ano, para que nós não sejamos confundidos e nem confundamos aquilo que nós devemos celebrar, que é o nascimento daquele menino que cresceu em estatura e graça e sabedoria, que por amor eterno morreu por mim e por você. É essa boa nova que transforma a nossa vida. Eu quero começar a nossa leitura lendo o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 2, dos versos 8 até o verso 16. E aqui fala o seguinte: havia pastores que
que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. A luz veio até nós, não nascido num berço de ouro, mas num berço de palha. Não como um grande rei, mas um servo. Não como a pessoa mais benquista ou mais procurada, buscada, mas alguém que, apesar de ser Deus, se esvaziou da sua condição de Deus, se fez homem para morrer por mim e por você em morte de cruz. Essa é a luz que cura a nossa cegueira e nos faz enxergar além do que os nossos olhos veem. Essa luz que vem não muda apenas a nossa religião, não muda simplesmente a nossa prática religiosa, mas ele vem e muda completamente o nosso ser. Ele, ao nos curar desta cegueira, agora nós podemos enxergar com os nossos olhos espirituais, e mesmo diante de fatos e eventos iguais a esse, que talvez de difícil compreensão para os que querem ver apenas com seus olhos, creiamos. E esta luz que veio a nós, não apenas muda a nossa religião, como eu já disse, mas ela traz a nós um novo entendimento, uma nova forma de compreensão. Ele nunca veio para estabelecer para si uma religião e nunca veio para estabelecer para si simplesmente uma prática religiosa. Mas ele veio para trazer a nós esse renovo do nosso entendimento, do nosso coração, intervindo eternamente em nós. É esse entendimento renovado pela luz, em meio às trevas do passado, que renova agora a nossa forma de pensar e nos levando a pensar esse evangelho e não simplesmente a cultura vigente. A cultura vigente é posta, mas a cultura vigente também, ela muda, ela se transforma, ela passa por mudanças e transformações. Mas esses princípios que são renovados no nosso coração pelo Espírito Santo, eles são absolutos. Eles são eternos e são atemporais. Eles não estão sujeitos à cultura da época e não estão sujeitos ao dia de hoje, porque eles se deram na eternidade e valerão por toda a eternidade. Então nós começamos a entender que esse nascimento muda a nossa história. Porque quando o anjo diz: eis que vos trago boas notícias ou boas novas de grande alegria para todo o povo, ele nos traz o Evangelho. A palavra Evangelho, do grego evangelion, é a mesma palavra boas novas, traduzida em português e usada aqui no hebraico à época pelos hebreus, pelos judeus. E o que mais precisamos hoje são boas novas. O que mais precisamos hoje são boas notícias, porque cansados estamos de tanta notícia ruim. Cansados estamos de tanta desesperança, desesperança e às vezes falta de fé.
Às vezes nós nos desesperançamos, até mesmo as pessoas à nossa volta, quanto mais de Jesus. Nós nos cansamos com as relações, nós desistimos das relações, porque não conseguimos enxergar em toda a plenitude o que essa luz significa nas nossas vidas. São essas implicações práticas que precisam advir desse advento extraordinário que foi o nascimento do Filho de Deus entre nós. O nascimento de Jesus não é nas nossas vidas apenas uma opção religiosa. O nascimento de Jesus nas nossas vidas é a escolha que devemos fazer por uma transformação de vida plena. E experimentarmos a luz em vez das trevas. O texto de João 3, que eu citei, quando fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz, o texto continua dizendo e afirma que os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não se aproximaram da luz, para que as suas obras que eram más, não fossem reveladas. Não há nada que nós podemos esconder do Pai. Acontece que nós vivemos tempos que nós estamos muito ocupados, o nosso coração está muito ocupado conosco mesmo. Talvez o nosso coração está muito ocupado com os nossos próprios preparativos do Natal. Talvez nós estamos pensando no Natal como umas férias, uma folga, um break nas nossas vidas. Estamos aí planejando uma viagem aqui, uma viagem ali, um almoço, uma ceia, reunir os amigos, reunir os nossos familiares, as pessoas que nós mais gostamos, que nós mais queremos, as que nós mais admiramos. E nos esquecemos que essa festa que nós nos reunimos tem um objetivo, que é a festa de comemorar o aniversário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu não quero complicar-nos demais, mas de todos os preparativos que estamos fazendo, e eu me incluo nesta, de todos os preparativos que estamos fazendo para o Natal, onde está contemplado Jesus? Onde nós contemplamos o grande aniversariante? De tudo nós vamos fazer, onde esse personagem principal entra na sua festa. O Natal chega, as luzes estão espalhadas, as ruas enfeitadas, as lojas adornadas, e buscamos presentes para presentear e temos a expectativa de sermos presenteados. E aí? Há espaço nos nossos corações para que a luz entre em nós? Há espaço nos nossos corações para que a luz nos transforme? Ou já deu aí mensagem no seu coração de full memory? Já deu aí mensagem do seu coração de memória cheia? Ou é um tempo de refletirmos, meditarmos, nos esvaziarmos de nós mesmos, avaliarmos o que nós precisamos remover, e removendo há espaço para que a luz entre em nós, para que a luz reflita em nós, de fato, aquilo a qual nós fomos criados. O fato é, amados, que nós estamos ocupados demais conosco mesmo. O tempo está passando, os dias estão passando. Para muitos de nós, a juventude indo, as energias se acabando, e nem todos ainda entenderam a razão da nossa existência. A que viemos? Quem são as pessoas mais importantes? O Natal é o momento de celebrarmos o nascimento daquele que nos salvou. No capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no verso 16, fala assim: e o povo vivia nas trevas, e o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte,
raiou a luz. Não raiou uma luz. Raiou a luz. A única capaz de intervir e interferir na nossa vida. Até quando nos contentaremos com a cegueira? Até quando nos contentaremos com ora vendo, ora não? É o momento que essa luz, que é Jesus, nos faça enxergar e não apenas ver. Ela veio para nós. Ele habitou na cidade, e ele veio, e ele andou nos campos, pelas estradas, pelas ruas, pelas casas, pelas famílias. E no capítulo 9 de Mateus, no verso 35, fala assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, pregando o evangelho do reino. Nós já entendemos que evangelho e boa nova são traduções, são significados, são sinônimos. Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus traz primeiramente uma pregação para os religiosos. Sabe quem são os religiosos? Os religiosos são aqueles que acham que alcança a Deus pela religião. Os religiosos são aqueles que não conhecem Jesus, mas ouviram falar. Os religiosos são aqueles que seguem uma cartilha religiosa, de forma que Deus não azede a vida deles. Os religiosos são aqueles que fazem por fazer, sem saber por que fazem. E o pior dos religiosos é que eles acham que conhecem a Deus e não aceitam a transformação da luz curando toda a cegueira. Mas o texto diz também que ele pregava as boas novas e curava todas as enfermidades e todas as doenças do povo. Ele cura as nossas enfermidades físicas, ele cura as nossas enfermidades emocionais, psicológicas, ele vem e aplaca todo o nosso lixo psíquico, traumas, lembranças, ressentimentos, amarguras que estão guardados nos nossos corações e que nós não queremos. Às vezes tem muitas pessoas achando que não conseguem ser livres das suas doenças emocionais, mas muitos de nós temos nos alimentado das nossas dores e não queremos que elas saiam, porque em muitos casos isso tem sido objeto nas nossas vidas de comiseração e autopiedade. Mas ele veio para curar as nossas enfermidades do corpo e da alma, dos nossos sentimentos e emoções. Mas ele veio também para curar o nosso espírito. Ele veio também curar as nossas doenças e enfermidades espirituais. E é mais importante que precisamos ser curados hoje, agora, é a nossa cegueira, não física, também, mas acima de tudo, espiritual. E sabe por que Jesus, então, ele cura? Porque ele vê em nós aflição, ele vê em nós desespero, ele vê em nós pessoas desamparadas, abandonadas à nossa própria sorte. Se nós pensarmos que Deus, basta que Ele nos deixe a nossa própria sorte, já é instrumento suficiente de disciplina
sobre nós. O simples fato de Deus permitir que andemos segundo a nossa própria vontade e interesse próprio, já é suficiente para nos disciplinar. E muitos de nós temos buscado viver uma vida de satisfazer apenas a sua própria vontade. E as consequências das nossas escolhas, das nossas opções, já é, antes de mais nada, uma disciplina para a nossa desobediência. E só essa luz é capaz de curar esse nosso entendimento equivocado. Só essa luz que é Jesus é capaz de nos transformar de cegos a quem enxerga. O verso 36 agora, ele fala disso. O texto 35 diz que ele ia por todos os lugares, pregava o evangelho, anunciava as boas novas e curava toda sorte de doenças, sejam do corpo, da alma, do espírito. E explica agora 36 porque ele fala assim: ao ver as multidões, tinha compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Quantos de nós vivemos as nossas vidas perdidos? A figura do pastor de ovelhas, à época, era aquele que guardava, cuidava, alimentava. As ovelhas só viviam e sobreviviam por conta do cuidado do pastor de ovelhas. Mas mais do que isso, era o pastor que as direcionava com a vara e o cajado. E hoje nós achamos que há alguma virtude, alguma vantagem em não nos submeter ao nosso bom pastor. E o nosso bom pastor tem nome, e ele se chama Jesus, o Cristo. Você sabe por que a gente não consegue experimentar plenitude? Ou seja, nós não conseguimos enfrentar ou experimentar uma vida completa, plena, integral? Primeiro, porque estamos cegos. Porque vemos, mas não enxergamos. A gente chega a achar e dizer: mas eu estou vendo, isso é óbvio. Mas nós não enxergamos porque o Evangelho, as boas novas, Jesus, não é óbvio. Ele não é uma equação matemática, física ou exata da qual a lógica humana prevalece. Mas ele é uma confissão de fé a partir de uma luz que nos ilumina, renovando nosso entendimento. E ele nos vê e diz: olha só, estão aflitos, desamparados, desesperados, desesperançados, porque eles vivem e andam como quem não tem alguém que os direcione, que os guarde, que os proteja, que os ame. Ele é a luz que veio a nós, amados, para nos salvar. Ele é a luz que veio a nós para curar nossa cegueira espiritual. Ele é a luz que veio a nós para renovar o nosso entendimento. Não se contente, não se conforme com esse presente século, que o Paulo diz em Romanos capítulo 12. Traduzindo, não se conforme com a cultura vigente. E às vezes a gente olha para a cultura e fala: mas é assim, então assim viverei. Mas quando a gente é eliminado por essa luz, nós percebemos que é uma cultura do reino. Porque nós agora nos tornamos cidadãos do reino de Deus.
Jesus nunca te convidou para que você fizesse parte de uma religião. Jesus nunca te convidou para que você se tornasse um religioso. Ele te convidou para que você se tornasse um filho e uma filha. As boas novas, sabe quais são as boas novas? Você sabe qual que é o resumo desse evangelho, dessa boa nova que ele nos anuncia? Nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Essa é a boa nova. Se a luz veio, nós podemos agora obter e partir agora dessa verdade a uma vida prática. Essa vida prática, ela transforma o nosso entendimento, renovando agora pelos princípios bíblicos, transforma a nossa vida, nos levando a novas atitudes, que essas novas atitudes transformam o nosso comportamento. Você sabe o que é o religioso? O religioso é aquele que quer mudar o seu comportamento, em primeiro lugar. Ele não vai conseguir enquanto a mudança não se der no nosso espírito, numa renovação de entendimento pelo Espírito Santo de Deus. Porque acaba que um tanto de simpatizantes dessa filosofia cristã, se tornam como que camaleão, se adequando no seu mimetismo a partir do ambiente para mudar de comportamento. Se comportam assim num lugar, se comportam assado no outro lugar. São pessoas que vêm, mas não enxergam o verdadeiro evangelho, a verdadeira boa nova. Então o convite que ele nos faz é: nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, nosso Senhor, e que essa luz entre em nós, e que nós não sejamos apenas pessoas que vamos contemplar a luz, mas são pessoas que vão viver a luz. Cristo é para ser vivido, Cristo é para ser encarnado em nós, transformando de fato as nossas vidas. E o verso 37 agora, ele nos leva a um novo entendimento. O verso 37, ele fala assim: então se dirigiu aos seus discípulos, Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, o campo, na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. O texto bíblico diz, lá em Mateus capítulo 5, verso 14, fala o seguinte: vocês são a luz do mundo. Essa luz que entrou na minha vida, essa luz que curou a nossa cegueira espiritual, essa luz que entrou na minha casa, na minha família, agora eu preciso brilhar a luz em todos os lugares. Agora eu preciso brilhar essa luz por toda a cidade. Eu agora sou a expressão visível da luz de Cristo invisível. Jesus nasceu, cresceu, se entregou, morreu por mim e por você, foi ressurreto ao terceiro dia, foi elevado aos céus, está lá sentado ao lado direito do trono de Deus. Ele chamou a mim e a você agora para sermos a sua luz no meio do povo. Eu e você agora somos chamados a brilharmos a luz de Jesus na festa de aniversário do nosso Senhor. Mais do que apenas palavras, é o nosso testemunho de vida. Mais do que apenas uma retórica evangelística, pondo dessa forma, é o testemunho da sua vida, da minha vida, diante das pessoas. Então, que no Natal, por todo esse mês, mas para sempre, mas especialmente nessa época, que nós possamos entender
A luz veio, curou o nosso entendimento e a nossa cegueira. Não apenas vemos, mas agora enxergamos. E ao enxergarmos, renovou o nosso entendimento. Nós não nos conformamos mais com o presente século ou a cultura vigente. E essa luz transforma a minha vida agora, me dando salvação, transformando não apenas minha forma de pensar, como minhas atitudes, que mudam o meu comportamento. E essa luz que chegou até mim, que curou a minha cegueira, me faz agora ser luz, porque agora eu encarnei a Cristo na minha vida. Paulo dizia que a morte é lucro e o viver é Cristo, e que nós vivamos a Cristo agora. E que nossas celebrações desse mês, nós não deixemos de lado o aniversariante e o personagem principal de toda essa celebração. Que nós possamos carregar em nós essa luz, e quando as pessoas olharem para você, verão resplandecente no seu rosto, nos seus olhos, a glória de Deus. A luz de Deus resplandece na sua vida, através do sacrifício de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus.